lençol, um girassol nos teus cabelos, batom vermelho, girassol, oh morena, flor do desejo. Ah, teu cheiro em meu lençol, um girassol nos teus cabelos, batom vermelho, girassol, oh morena, flor do desejo. Ah, teu cheiro em meu lençol, desço pra rua, sinto saudade, gata selvagem, sou caçador, morena, flor do desejo. Ah, teu cheiro matador, desço pra rua, sinto saudade, gata selvagem, sou caçador, morena, flor do desejo. Ah, teu cheiro matador. Oh, oh, oh. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Babi na Frazão. E hoje o nosso convidado da noite é o seminarista Pedro Eduardo, que é daqui da nossa cidade de Saloá. E também quero falar das meninas que tocaram para a gente no voz e violão. Elas que vão estar com a gente sempre agora nos nossos programas, aprimorando mais ainda a nossa noite, que é Gisele e Giovana, Letícia e Giovana. Então, Pedro, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Babi. Boa noite a todo o pessoal que está nos assistindo essa noite. É uma alegria poder participar do seu programa, conversar com tantas pessoas de tantos lugares, conversar um pouquinho sobre a fé em Deus, sobre a nossa vida e como superar também esse momento desafiador que é o momento que estamos vivendo de pandemia. Muito bem. Hoje à noite vai ser uma noite bem importante, né? Falando sobre esses assuntos que está acontecendo no mundo, né? Pedro, com quantos anos você decidiu seguir a carreira de padre? Isso. Muita gente fica perguntando-se como é que surge a vocação de um padre na igreja e qual é o processo que se dá para um jovem, um homem, possa se formar como padre. Nós chamamos na linguagem da igreja de ordenação. É um longo processo. Então, no meu caso, eu não lembro exatamente o dia, o momento em que eu tive esse desejo de ser padre. Eu lembro que, quando pequeno, quando criança, quando as pessoas perguntavam aquela típica pergunta, o que você quer ser quando crescer? Eu lembro que eu sempre respondia, eu quero ser padre. Então, é um desejo que nasce da infância, porque desde pequeno eu sempre fui muito afeito à igreja, às coisas de Deus, sempre ajudava na paróquia aqui em Saloá, e a figura do sacerdote, para mim, sempre foi algo que eu admirava. E quando eu pensava em algo na minha vida adulta que eu queria ser, eu dizia, eu quero ser padre. E aí, desde pequeno eu tive esse desejo, na adolescência também, e até hoje também, no caminho do seminário no qual eu estou, ainda continuo esse desejo, que é servir a Deus, ajudar as pessoas no sacerdócio. Você nasceu com esse dom, né? Essa vocação de ser padre. Isso. Muita gente, às vezes, pergunta se é uma profissão, se é uma carreira. O nome correto seria vocação, porque se a gente reduz o sacerdócio ao mero profissionalismo, a gente diz que o que nós fazemos é apenas fruto dos nossos esforços. Não, é uma vocação. A palavra vocação vem do latim, que significa chamado, ou seja, Deus me chamou, assim como Deus chamou você para uma vocação específica. Deus chamou você que está nos assistindo também para uma missão, para um trabalho, e aí a gente deve corresponder no dia a dia da nossa vida. Verdade. Falou muito bonito. Ao decidir que você iria seguir a vocação de padre, você enfrentou alguma dificuldade ao longo da sua caminhada, né? Caminhada?
dificuldades é só viver que a gente tem, né? Só respirar que as dificuldades aparecem. Mas eu penso que a grande dificuldade é corresponder à vontade de Deus apesar das nossas limitações. Às vezes as pessoas olham, de uma forma geral, para os líderes religiosos, para um padre, ou então, se você é evangélico, para um pastor, e às vezes as pessoas pensam que nós somos perfeitos, que nós somos prontos, santos. Mas não, nós somos seres humanos normais, como tantos outros, e carregamos na nossa vida limitações. Então, as grandes dificuldades diante das minhas próprias limitações, diante dos meus próprios pecados, como eu posso a cada dia corresponder com alegria, sendo uma pessoa que possa ajudar aquelas que precisam, eu possa ser uma pessoa que possa ter uma palavra de conforto, de conselho, e muitas vezes, às vezes, quem precisa mais daquela palavra sou eu mesmo que estou falando. Então, essa dificuldade a gente supera sempre com a graça de Deus. Você se sente bem, não é? Fazendo isso, que às vezes a dor do próximo, como você falou, o conselho que você dá acaba suprindo a sua dor, né? E outras coisas que você vinha a passar. Exatamente. Por isso que na biologia nossa, Deus nos deu 2 orelhas e uma boca. Então, quando nós falamos, a orelha mais próxima da nossa boca é a nossa. Então, quando eu falo, eu estou na igreja pregando a palavra de Deus, quando um sacerdote fala, ele deve saber que a primeira pessoa a ser atingida é ele mesmo. Da mesma forma como você que tem esse programa, é uma vocação também, é um chamado, é um dom que você precisa aprimorar, mas muitas vezes o entretenimento, a alegria que você passa para as pessoas, primeiro chegou em você. Porque a gente só pode falar daquilo que fala em nós em primeiro lugar. Daí que surge a convicção, a segurança, a alegria de ser quem a gente é. Primeiro a gente deve trabalhar o ser humano que está dentro de nós, e trabalhando esse ser humano que está dentro de nós, a gente ajuda tanta gente ao longo dessa caminhada de seminário, tantas pessoas que já vieram me agradecer por uma palavra, porque eu pude escutar, porque eu pude estar ali. Mas por quê? Porque eu também sou ser humano e também passo pelo mesmo processo de tantas outras pessoas. Realmente, todo mundo passa, né? Por dificuldades. É comum na vida de todos nós. Porém, você vê uma pessoa passar e lhe dar o apoio, é muito diferente, né? E realmente é uma vocação, tá, o dom da palavra, né, com as pessoas. Bom, Pedro, os seus familiares, o que é que eles pensam sobre sua vocação? Quando você disse, eu quero ser padre, o que foi que seus familiares acharam disso? Eu acho engraçado de forma geral, porque às vezes quando eu estou em algum lugar e alguém não me conhece, aí me pergunta, você está estudando para ser o quê? Aí eu digo, eu estou estudando para ser padre. A pessoa primeiro já me olha com um olhar de pena, diz assim, tão novinho, meu Deus do céu, vai ser padre? Como se fosse algo de outro mundo. Eu não, na minha casa, na minha família, não passei nenhuma resistência ou alguma dificuldade, né? Eu fui criado por minha mãe desde pequeno, e ela também sempre participava da igreja. Na verdade, ela que me levou à igreja. E eu sempre tive esse apoio, tanto dela, como das pessoas da minha família, dos meus amigos, das pessoas que são próximas. E eu acho que esse apoio também ele é muito importante para tudo que a gente faz na vida. Amém. O primeiro apoio deve começar dentro de casa, né? Na passagem do Evangelho, Jesus passou por uma dificuldade, porque teve um momento na vida dele que nem os parentes acreditavam mais nele. Então, na vida de Jesus, o nosso mestre, o nosso Senhor, ele passou por essa dificuldade. Graças a Deus, desde sempre, eu não passei por essa dificuldade, sempre tive o apoio e as orações dos meus familiares e também dos meus amigos. Família é a base de tudo, né? Se você tendo uma família que é estruturada emocionalmente, que lhe dê apoio a tudo, você vai e é o que você quiser, né? O apoio de casa é muito fundamental para tudo. Isso, e sobre família, só para falar um pouquinho, muita gente está nos assistindo de tantos lugares e de tantas situações. E nós percebemos que muitas vezes a família ela tem sido atacada. Ela tem passado por inúmeras provações, porque a família é a base de toda a sociedade.
Então, quantas famílias estão aí com os filhos desobedientes aos seus pais? Quantos casamentos estão muitas vezes divididos? E a gente pede a Deus, e essa é a nossa missão enquanto igreja, enquanto um líder religioso, é de reestruturar as famílias. Porque quando nós temos um aconchego, um lar, profissionalmente, emocionalmente, espiritualmente, a gente consegue desenvolver. Sem dúvida nenhuma, a família é o melhor lugar em que nós podemos estar. Verdade. Pedro, quem foi e quem é seu maior incentivador? Essa é a pergunta mais difícil para a gente responder. Eu fiquei pensando aqui, quem poderia ser o maior incentivador, e eu colocaria, sem medo de errar, e muito claro, que é Jesus Cristo. Eu não saí de casa para estudar, para viver em comunidade, para me preparar para o sacerdócio, se não fosse olhando Jesus, aquilo que ele ensina, e deve ser. Porque, infelizmente, nós vivemos hoje, na nossa religião, tanto católica, evangélica, outras religiões, muitos líderes e muitos falsos profetas que se apresentam por aí. E nós temos que ter cuidado, porque o cristianismo nasce da figura de Jesus, o Jesus pobre, o Jesus simples, o Jesus que cuidava das pessoas, que falava do bem, que falava do amor. Esse foi o meu grande incentivador. Mas ao longo da minha caminhada eu tive tantos outros. E aqui eu gostaria de fazer menção. A gente está num programa que acontece aqui na nossa cidade de Saloá, na nossa paróquia de São Vicente. Muitos foram os padres que passaram por aqui e que me ajudaram a discernir a vocação. Eu lembro que eu entrei na igreja para ser coroinha com 6, 7 anos de idade, na época do padre Silvano. E ele foi, eu acho, o primeiro sacerdote que eu vi celebrando a missa ali na igreja. Aquilo me chamava muita atenção. Então ele foi um dos meus grandes incentivadores. Depois passou por aqui o padre Rivaldo, que me acompanhou antes de eu entrar no seminário por um bom tempo, e ele foi também um grande incentivador. Passou o padre Adriano, passou o padre Everaldo e agora o padre Rodrigo. Todos eles me incentivaram na vocação. E também o padre Marcos André, que é sacerdote da nossa terra, aqui de Saloá, também foi um grande incentivador na minha vida. Muita gente, né? Muitos padres que têm longas histórias aí, a vocação muito bonita, né? Muitos testemunhos também, e que deixou saudades na nossa cidade. Uma curiosidade que eu acho que eu tenho em mim, e muitas pessoas também devem ter essa também, é quanto tempo se estuda para se formar padre? Então, o padre ele não surge assim do céu. Jesus diz assim, eu vou mandar um padre lá para Saloá. Ele abre o guarda-roupa dele lá no céu e diz, esse aqui é um padre. Não, é uma longa caminhada. Então, no seminário, nós precisamos fazer 2 cursos superiores para que a gente possa chegar à ordenação sacerdotal. Primeiro, a gente faz o curso de filosofia e depois o curso de teologia. Eu entrei no seminário no ano de 2014, então há uns 7 anos, 8 anos atrás. E entrei em Garanhuns, primeiramente, a gente faz um ano de preparação antes da faculdade, chamado de propedêutico, e isso eu fiz no Seminário São José em Garanhuns, em que a gente sai de casa, sai do aconchego da família, vai viver com outras pessoas, com outros jovens também que têm esse mesmo desejo, viver em comunidade, partilhar a vida, rezar mais, ajudar nas paróquias, conhecer mais o ensinamento da igreja, o ensinamento de Deus. Esse é o ano propedêutico, 2014 eu entrei. Depois, no ano seguinte, 2015, prestei vestibular na FAFICA, em Caruaru, e fui fazer o curso de filosofia, que foram 4 anos. E por que a gente estuda filosofia? Essa é a disciplina das grandes perguntas humanas. Por quê? Porque um sacerdote, um padre, ele deve primeiramente ser um ser humano convicto, equilibrado. E a filosofia nos ajuda justamente em se perguntar o que é o ser humano, o que é a vida, o que a gente precisa melhorar. Então foram 4 anos que eu passei em Caruaru, estudando também, morando com outros seminaristas no seminário. Nos finais de semana a gente vai para as paróquias
para fazer a missão, para fazer o nosso trabalho. E quando eu terminei a filosofia, prestei outro vestibular para o curso de teologia, que no caso da nossa diocese é realizado em Belo Horizonte, Minas Gerais, onde eu moro atualmente, desde 2019, que também são 4 anos. Então, fazendo a conta aí, dá 9 anos, né, de formação. Então, são quase 10 anos que a gente passa preparando-se para exercer o ministério sacerdotal, para ver que a coisa é séria. A gente vai lidar com vidas, nós vamos dar conselhos, nós vamos ser pessoas em que outras vão se espelhar em nós. Então a gente precisa dessa preparação, desse cuidado para transmitir com segurança a palavra de Deus. E é aquela coisa, né? Às vezes você tem muita vontade de ser e quando chega lá não é o que você queria, né? Aí por isso esse tempo, né, de preparação para ver se realmente é isso que você deseja, né? Isso, a gente chama de discernimento vocacional. A gente falou no começo aqui do programa, a palavra vocação é chamado. Nem todos são chamados, por exemplo, a esse dom que você tem, que é de apresentadora, que faz tão bem, né? Obrigada. Eu estou aqui me tremendo, aqui, não tem essa segurança que você tem. Eita. Então, eu tenho esse discernimento. Eu não serviria para ser um apresentador de programa. Outras pessoas, às vezes, têm o desejo de servir a Deus, de seguir a missão, de seguir a vocação, mas quando entram no seminário percebem que não. Tem outro tipo de vocação. Porque a nossa vida é um pouco diferente da vida dos outros. A gente, por exemplo, não forma uma família específica. Não casa, não tem filhos, é uma escolha que a gente faz. Não é que ninguém obriga isso a gente, é uma escolha, como tantos outros fazem escolhas, para abraçar uma família maior, que é a família do povo de Deus. Então, talvez no seminário muitos percebem, não, aqui não é o meu lugar. E aí discernem a vocação naturalmente e conseguem viver outra etapa da sua vida. Servindo a Deus também, não é? Pessoal, vamos ouvir mais uma música? Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo.
que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de Minha gente, estou vendo aqui que vocês estão ligadinhos e por isso já vou mandar um alô para algumas pessoas aqui que apareceu para mim. Iracema Lima, Mauro Célio, Maria José Calado, Poliana Herculano, Marília Calado, Bianca Albino, Yuri, Ceres Vanderlei, Maicon Melo, Rosânia Ferreira, Manuel Calado, Paulo Lira, Rosângela Ferreira, André Amaral, Joyce Daiane, Vanessa Barbosa, Daniel da Constrular, canal Matutos do Araçá, Ana Cristina, Renata Solange, Rúbia Ferreira, José Bento, Márcia Leonardo, José Elcle, Israel Belo, Wildson Ricardo, coordenadora da Secretaria de Saúde, Lidiane, Giovanilde Souto, Thaís Silva, André Alves, um monte de gente legal. Obrigada a todos que estão aqui nos acompanhando. É uma imensa alegria ter vocês aqui conosco. Voltando aqui para o seminarista Pedro Eduardo. Pedro, mais uma pergunta para você. Já pensou em desistir alguma vez da sua vocação, da sua carreira? Não. Desde Caminhada, no isso, caso. da caminhada, nunca pensei em voltar atrás. Isso não quer dizer que nós não temos as nossas dificuldades, como a gente conversava há pouco, mas a graça de Deus é maior do que qualquer dificuldade. Realmente. Santo Agostinho nos diz que Deus nos dá a cruz conforme a gente pode carregá-la. Então, graças a Deus, eu sempre fui muito feliz nessa escolha que eu fiz e é Deus sempre que nos sustenta. Realmente. E como você falou, né? Desde criança que você sempre quis ser. Acho que é aquela coisa, nasceu para ser e pronto, não é? O que você tem para dizer às pessoas que estão trilhando essa vocação também de padre, estão estudando, né? E às vezes pensam em desistir. Isso. Hoje, com a internet, a gente atinge lugares e pessoas que a gente não faz nem ideia. Talvez muita gente que está nos assistindo, talvez esteja sentindo o chamado, porque o chamado a gente não consegue explicar. Para ser padre ou para ser mais de Deus, buscar a igreja, talvez tanta gente que está nos assistindo hoje esteja um pouquinho afastado da religião, da igreja, da vida de oração. E o grande conselho, talvez, que eu poderia dar, seria justamente esse: fixar o nosso olhar em Jesus Cristo. Deus, na consumação dos tempos, nos enviou o maior presente que Ele poderia dar, que foi o seu Filho, Jesus. É Jesus que nos sustenta, que nos ensina o caminho a seguir. É Ele que carregou a cruz e no terceiro dia ressuscitou. Ele é o grande príncipe da paz, como nos diz as Sagradas Escrituras. E a gente deve olhar para Ele. Às vezes, a gente participa de alguma religião, de alguma igreja, de algum grupo. Às vezes a gente pode ficar até decepcionado com alguém da igreja. Isso é normal, porque faz parte. Mas nós nunca vamos nos decepcionar com Jesus Cristo. Então, quem está trilhando esse caminho, seguindo esse caminho de fé, olhar sempre para Cristo. Olhar sempre para Cristo, né? Porque é Ele o que nos guia, né, na nossa fé. E é como o Eduardo falou aqui, às vezes a gente se chateia, né, com algumas pessoas e quer desistir, até mesmo de ir para a igreja, né? Acredito que você já presenciou muitos casos sobre isso, mas não devemos desistir, porque, assim, como ele falou, né, Deus não nos dá a cruz que não podemos nos carregar. E dificuldade sempre vai haver, né? Falando em religiosidade, Pedro, para você, o que é fé? Então, a fé, ela é uma realidade essencial na vida humana. E aqui eu não estou nem falando de religião. Se você parar para notar, a gente precisa de fé até para sair de casa. E a fé que eu falo aqui, eu vou usar um termo um pouco difícil, mas para a gente entender, é a fé antropológica. Antropos no grego significa homem. Ou seja, para viver a gente precisa ter fé, confiar uns nos outros.
A gente precisa confiar que essa construção que a gente está não vai cair na nossa cabeça. A gente precisa confiar que o pão que a gente compra todo dia é seguro, não vai causar nenhuma doença em nós. A gente precisa confiar nos nossos pais, no chefe de trabalho. Isso também é fé. Ou seja, é algo que vai além de mim. Mas o cristianismo, a religião, nos convida a sair de uma fé meramente antropológica, ou seja, uma fé humana, para uma fé, outra palavrinha, teologal, que no grego significa Deus. Ter uma fé no transcendente, naquele que está acima de nós. E a gente precisa tanto dessa fé, acreditar que a nossa vida tem um sentido, que nós não estamos aqui por acaso. A gente levantar toda manhã com a disposição de fazer o bem a quem mora com a gente, a quem precisa do nosso trabalho, precisa da nossa ajuda. Isso é fé, é aquilo que nos move. No livro O Pequeno Príncipe, talvez muitos já leram esse livro, Exupéry diz assim: o essencial é invisível aos olhos. E pode reparar, tudo aquilo que é importante na nossa vida a gente não consegue enxergar carnalmente. O amor que a nossa mãe tem por nós, a gente não consegue enxergar porque é grande demais. A gente não consegue enxergar um ato de bondade muitas vezes porque vai além do gesto. E a fé também é algo tão importante na nossa vida que a gente também não consegue enxergar com os nossos olhos. Mas é como o ar, que a gente não vê, mas a gente sente que está ali nos ajudando e nos dando força para a gente caminhar no dia a dia da vida. Realmente, é acreditar naquilo que não podemos ver. Isso realmente é a fé, né? Vou parar um pouquinho aqui nossa conversa para falar a vocês de uma programação. Arraiar na Chácara. É o encontro de grandes amigos da terra, grandes artistas que temos na nossa terra e que você não pode perder. Será agora dia 27 de junho, a partir das 5 horas da tarde, das 17 horas. Então, eles aguardam vocês. Gente, nessa noite também haverá sorteio. Estamos aqui com a parceria dos produtos Miriamzinha, que vão sortear bolos e rocamboles para vocês aqui essa noite. Então, fiquem ligadinhos que eu vou fazer umas perguntinhas e dessas perguntinhas, quem acertar primeiro vai levar para casa aí, ó, o rocambole, o bolo dos produtos Miriamzinhas, que são os produtos daqui da nossa cidade de Saloá e que são maravilhosos. Eu já provei e aprovei. Meninas, vamos cantar mais uma música, tocar? Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor,
desde o ventre da minha mãe. Eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Minha gente, eu quero ver quem quer ganhar bolo. Coloca aí no chat, eu quero, que eu vou ler alguns comentários aqui e já já vou fazer o sorteio, certo? Estava lendo aqui os comentários e um José Ilson Melo colocou: boa noite, estudei com ele no Irmã Dulce, grande ser humano, que Deus te abençoe. Muita gente falando aqui de você, Eduardo, e das meninas também, dizendo que vocês cantam muito, que você canta muito bem e que Gisele toca muito bem também. Já tem aqui o pessoal dizendo eu quero. Minha gente, o sorteio vai funcionar assim. Eu vou fazer uma pergunta a vocês aqui agora. E quem responder primeiro, acertando, é claro, tudo direitinho, vai levar para casa um bolo ou um rocambole. O que vamos sortear primeiro hoje? Agora, Cláudia? Vamos sortear primeiro o quê? O rocambole. Então, para você que quer levar esse rocambole para sua casa ainda hoje, comer bem gostoso, os produtos Miriamzinha, se liga na pergunta. Deixa eu ver se está todo mundo aqui. Está todo mundo, eu quero. A partir de agora. Gente, quem escrever primeiro, corretamente, vai levar para casa. A pergunta será: qual é o nome do meu programa? Vamos ver quem manda. Tá indo certo, né? Eu vou dando continuidade. Os meninos aqui da produção vão olhar quem mandou primeiro. E quando eu tiver aqui a resposta, confirmar tudo direitinho, eu digo a vocês quem vai ser o sortudo de levar para casa. Voltando aqui com as perguntas. Já acertou? Já tem ganhador? O ganhador do rocambole vai ser uma mulher, uma ganhadora. E é lá conterrânea, lá da minha pratinha. A ganhadora que acertou primeiro é Priscila Calado. Já vai levar para casa, viu, Priscila? Para você saborear o rocambole dos produtos Miriamzinhas, que são top. Parabéns pela participação. E fica ligadinho que vai ter mais sorteio. Voltando aqui, a nossa conversa com o seminarista Pedro Eduardo. Pedro, uma pergunta: por que os seminaristas ficam voltando? Vai para uma cidade, vai para outro estado, não ficam na sua cidade mesmo? Isso. Então, o seminarista, ele tem a missão, em preparação ao sacerdócio, tanto do estudo, nós precisamos ter essa vida acadêmica, de reflexão e de estudo, mas também uma vida de missão, de trabalho na igreja. Então, na nossa diocese de Garanhuns, na qual eu faço parte, nós temos 3 seminários, 3 casas diferentes. Nós temos o seminário São José em Garanhuns, nós temos o seminário Santo Agostinho agora em Olinda e temos o seminário Santo Cura d'Asa em Belo Horizonte. São 3 etapas da formação. E em cada momento em que nós estamos, nós vamos para uma dessas casas, para lá nós aprendermos aquilo que a igreja nos pede, aquilo que cada paróquia, aquilo que cada diocese pode nos ensinar. E quando a gente vai para outros lugares também,
nós conhecemos outras culturas, outras pessoas, outros jeitos, outros modos de ser, e aí a gente enriquece também a nossa vida. Mais experiência, né? Exatamente. Realmente faz sentido, né? Vai buscar novos lugares para ter novas experiências. Mas no meu caso, como seminarista da Diocese de Garanhuns, terminando esse processo de seminário, a gente volta para a nossa diocese, para servir aqui ao povo de Deus da diocese em alguma paróquia. Falta quanto tempo para você terminar todos os seus estudos? Isso. Eu concluo a teologia ano que vem, que é a última etapa da formação. Então, ano que vem, eu termino o seminário e aí já em preparação ao diaconato e ao sacerdócio. Tá ansioso? Faz parte também, né, da nossa vida. Verdade. E sobre tudo isso, o que você pensa para o futuro? Isso. Eu penso que para o futuro, a gente sempre clichê dizer, né, que está nas mãos de Deus, mas eu penso que o mundo que nós vamos encontrar daqui a alguns anos é um mundo muito diferente. Nós estamos não num tempo de mudanças, mas na mudança de um tempo. E a pandemia, principalmente, acelerou isso. Então, as pessoas hoje não têm paciência mais de parar para ouvir respostas longas. Por isso, o Instagram, por isso os stories são 15 segundos, porque a gente vive num mundo acelerado. E vai requerer de nós, enquanto líderes religiosos, enquanto padre, enquanto pastor, alguém que tem alguma palavra, que a gente possa não trair a mensagem do Evangelho. A gente precisa anunciar o mesmo Evangelho de Cristo, mas com a linguagem que as pessoas compreendam. A gente precisa chegar a lugares e situações em que muitas vezes nós estamos dentro da igreja e não conseguimos chegar. E, por exemplo, a internet é uma grande ferramenta para isso, em que nós podemos atingir tantas pessoas que facilmente não conseguiriam ir para a igreja, mas com o nosso discurso, com a nossa palavra, podem ser atingidas. Então, melhorar cada vez mais o nosso conhecimento na vida de oração, na vida de estudos, para atingir tantas e tantas pessoas. Realmente. Na sua jornada até hoje, o que mais te marcou? Tanta coisa que marca a gente. Eu estou falando isso como se eu fosse um idoso, né? Eu tenho apenas 25 anos de idade, mas nessa caminhada de quase 8 anos de seminário, muita coisa me marcou. E eu poderia lembrar de uma coisa que aconteceu no primeiro ano de seminário, em 2014, que eu nunca esqueci, uma coisa muito simples, mas muito profunda. Quando eu estava fazendo uma missão em Itaíba, cidade aqui lá perto de Águas Belas, e a gente estava fazendo uma visita aos enfermos, para fazer um momento de oração, para dar uma palavra de conforto. E era o meu primeiro ano de seminário, eu tinha apenas 18 anos, eu não tinha nem o que dizer, não sabia nem o que dizer direito, quando entrava na casa das pessoas. E eu visitei um senhor, eu não lembro do nome dele, ele estava acamado, não podia sair da cama, já estava no final da vida, muito doente. E eu esperava daquele senhor me relatar quais eram as doenças que ele tinha. A gente espera de alguém que está doente que reclame, porque é natural, a dor faz parte. E quando eu cheguei perto daquele senhor, eu não vi ele reclamar de nenhuma dor, nem no dedo do pé. Ele só falava da gratidão da vida dele, da família, porque ele estava vivo, porque ele poderia ali me escutar. Ele falava que alegria poder ouvir hoje a palavra de Deus. A única reclamação que eu ouvi dele foi: eu sinto falta de ir para a igreja, de ir rezar. E aquilo foi um grande pontapé na minha vocação, porque nós estamos aqui com saúde, Deus nos protege, Deus nos dá tantos dons, e muitas vezes o que nós fazemos é reclamar, é murmurar, é projetar uma vida perfeita que não existe, só no conto de fadas. E às vezes a vida, entre aspas, perfeita é a que a gente está vivendo agora. E no agora da nossa vida, a gente precisa agradecer, a gente precisa sorrir mais, a gente precisa ser grato pela família que a gente tem, pela saúde, por tanta coisa. E aí a gente volta àquilo. Isso é fé. Acreditar naquilo que muitas vezes a gente não viu. Então, quando você me pergunta o que mais me marcou, outras coisas me marcaram também. Mas esse fato, esse senhor que eu acho que já faleceu até por conta da idade, que está no céu, talvez nos escutando agora, me ensinou muita coisa.
realmente, nos dias de hoje, a gente só vê as pessoas reclamando de tudo, né? Não sabe esperar o tempo de Deus para a nossa vida. E acaba que a gente fica até surpreso, né? Quando uma pessoa está acamada, doente, todos os motivos que ela tem, poderia reclamar, né? Ela tinha toda a razão de estar reclamando, mas não, resolveu agradecer, né? Gratidão gera gratidão, e você hoje te marcou uma coisa que eu tenho certeza que mudou a sua vida um pouco, né? Exatamente. E isso é fé. Muitas vezes a fé não se limita às quatro paredes da igreja. Muitas vezes aquilo que um teólogo famoso chamado Karl Rahner dizia, existem muitos cristãos anônimos. Eles são cristãos sem saber. E existem muitos ateus dentro das igrejas. Muitos que estão 24 horas dentro da igreja, mas só sabem reclamar, só sabem falar mal dos outros. E muitas vezes outras pessoas que não estão no limite da religião, mas nos ensinam tantas coisas, nos falam de Deus sem falar, nos falam de Deus com seus gestos, com seus ensinamentos. São Francisco dizia assim para os seus seguidores, ele dizia, pregue o evangelho, se necessário, você fala. Ou seja, se necessário, você usa palavras. Ou seja, pregue o evangelho com sorriso, com aperto de mão, que agora a gente não está podendo dar, mas com carinho, com respeito, com amor, com a tolerância, que são valores cristãos. É aquele ditado, né? Atitude, você vê uma pessoa fazer, é bem mais fácil que falar, né? A gente segue o que a pessoa faz, não o que ela diz. Não é mesmo? Gente, agora vamos passar aqui para vocês um vídeo da nossa cidade. Solta aí, Maquinho. Desejamos viver para a felicidade e ajudar ao próximo. O caminho da vida poderá ser o da liberdade, porém não podemos nos perder nesse caminho. Criamos épocas de velocidade, mas nos sentimos enclausurados dentro delas. Mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Precisamos de afeição, doçura, empatia ao outro. Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo será perdido. Portanto, precisamos usar de humanização para com os nossos amigos conterrâneos. Nos solidarizarmos é um ato de amor. Os nossos mais belos sentimentos aos que perderam seus entes queridos. Precisamos ter todos os cuidados determinados pela Organização Mundial de Saúde para ultrapassarmos essa pandemia com amor e responsabilidade. Portanto, use máscara, evite sair de casa, só quando necessário, e que Deus possa nos proteger e nos abençoar. Obrigada ao nosso parceiro, Cledilson Lima, que é lá de Pedra, que fez esse vídeo aqui pra gente. Belas palavras, sábias palavras. Num momento bastante delicado, estamos precisando ouvir, sim, essas palavras. Muito obrigada, você arrasa e está sempre conosco. Agora, pessoal, vamos para mais um sorteio. Agora, o sorteio vai ser de um bolo delicioso lá dos produtos Miriamzinha. Então, se liga na pergunta que eu vou fazer. A primeira pessoa que responder vai levar para casa. E a pergunta é: qual é o dia que o programa Babi na Frazão vai ao ar? Quero ver vocês respondendo. Tem uma pegadinha aí nessa pergunta que daqui a pouco eu explico quando sair a pessoa ganhador ou ganhadora. Quem será que vai levar para casa um bolo delicioso dos produtos Miriamzinha? Já tem aí o ganhador, é a ganhadora? Vamos ver quem é. Eita, que coisa boa. É um ganhador que está sempre conosco.
sempre nos assistindo, que é Ivanilson Félix, aqui da cidade de Saloá, que ele vem de Natura, é um representante topado. Muito feliz por sua participação de sempre, e você vai levar um bolo delicioso para casa. Obrigada a todos que participaram, e daqui a pouco vai ter outra perguntinha. Então, fique ligado que mais um produto Miriamzinha você pode levar para casa. Então, voltando aqui, mais uma vez, com o nosso amigo seminarista Pedro Eduardo, para mais uma pergunta. Pedro, qual o seu maior sonho? Só pergunta direta, né? Bem direta. Meu maior sonho é fazer a vontade de Deus. Eu não teria algo específico. Muitas vezes as pessoas sonham com uma grande viagem, com uma grande casa. Eu nunca tive esses grandes sonhos. O sonho é ser feliz. E eu entendi na minha vida que para eu ser feliz, eu precisaria fazer a vontade de Deus. E eu espero, apesar das minhas dificuldades, das minhas limitações, estar cada dia na minha vida caminhando para esse sonho. Eu lembro que desde pequeno eu sempre brincava de celebrar missa em casa. Veja só, desde pequeno eu pegava bolacha, um vinho não, né? Criança não pode tomar vinho, suco de uva, e brincava ali. E o meu grande sonho era celebrar missa. Quem sabe, se for da vontade de Deus, daqui a uns anos, como padre, ter esse sonho de celebrar a missa, que é a maior oração que um cristão pode elevar a Deus. Realmente. Gente, voltando aqui para o sorteio, que eu disse que tinha uma pegadinha e eu acabei não falando o porquê. Nossos programas é na terça-feira, é o dia oficial do Babi na Frazão. Porém, essa semana não podemos fazer na terça-feira e por isso que está sendo hoje, na sexta-feira. Então, quem está sempre nos acompanhando sabe o dia, viu? E obrigada pela participação. Voltando agora com o Pedro. Como você lida com a saudade de casa? Porque como você mora lá, onde você me falou? Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, bem longe daqui, não é? Não é toda hora que pode vir. Mas como é que você lida com a saudade de casa? Isso, a gente falava da importância da família, e para mim também foi muito difícil sair de casa, do aconchego, de estar com a minha mãe, de estar no lugar em que eu sempre fui acostumado de estar. E essa ruptura, esse sair de casa, é necessário não só para quem vai ser padre, para todo mundo. Tem um momento na vida que, para a gente crescer, a gente precisa romper com algumas raízes. Mas a saudade, ela sempre é presente, mas a certeza de que estamos fazendo a vontade de Deus e de que a nossa família está bem é o que nos motiva também a caminhar. Às vezes é mais difícil, como você falou, porque a gente atualmente estou morando em outro estado, um lugar mais distante. Essa pandemia também, às vezes, dificulta. Talvez eu fiquei com algum medo, principalmente no começo da pandemia, mas, graças a Deus, a gente consegue superar a saudade, mais uma vez, com aquela palavrinha que está guiando toda essa noite, com a fé. A fé, muitas vezes não, todas as vezes é o que nos sustenta nas saudades da nossa vida. Né? Realmente. Você vem sempre com frequência, como é que funciona? Isso. No seminário nós temos 2 férias durante o ano, né, que são as férias da faculdade. Então, no começo do ano e no meio do ano, eu sempre venho para casa para visitar a minha mãe, para também aproveito para ajudar aqui a paróquia, o padre, nas missões, nas necessidades. É um tempo para voltar para essas raízes também, porque é importante. A gente não forma-se, né, para o sacerdócio dentro do seminário. A gente forma com os amigos, com a família, para não perder as raízes. Lá no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, o autor sagrado diz assim, que todo sacerdote é tirado do meio dos homens para servir aos homens nas coisas que se referem a Deus. Esses homens que o autor da Bíblia fala é a comunidade humana, que é a família, que são os amigos. Então, nós não somos seres de outro mundo. Nós somos seres que temos amigos, que temos família, que temos nosso lar, que temos nossas raízes, e tudo isso também nos motiva a seguir a nossa missão. Realmente. É seres humanos, né? Muita gente espera muito de vocês, né? Tipo, tem que ser perfeito, não pode errar,
Mas não, eles são seres humanos, como nós. Temos defeitos e somos imperfeitos, não é mesmo? Isso. O sacerdote, ele é chamado a viver uma vida exemplar, uma vida, como você falava, de forma tão bonita, mais do que as palavras é o testemunho. Então, alguém que quer ser padre, ele deve ser uma pessoa que deve buscar o equilíbrio psicológico, espiritual, humano, afetivo, mas também deve ser alguém que reconhece os seus pecados. Eu lembro que uma vez um professor, explicando para a gente como a gente deveria fazer a pregação na missa, ele dizia: nunca diga assim, quando você chegar para ser padre, rezando uma missa, nunca diga assim: vocês têm que mudar de vida, vocês têm que se converter. Não, diga assim: nós temos que mudar de vida, nós temos que nos converter. Porque o primeiro é ele que está falando e o povo ali espera também alguém que busque essa conversão diária. Realmente. Tem pessoas, incluindo todos, que têm palavras tão bonitas, né? Principalmente na internet, onde vivemos, tem palavras tão bonitas e às vezes as ações não são tão belas quanto as palavras. E Aquela famosa máxima, né? Pelos frutos conhecereis a árvore. Realmente. Então, diante de tantos líderes e profetas por aí na internet, principalmente, sempre repare nos frutos daquela pessoa. Aquela pessoa pode falar muito bonito, mas quais são os frutos? Qual é o legado que ela deixa? É a divisão? É a mentira? É o ódio? Muita gente por aí prega um cristianismo do ódio, não é um cristianismo do amor. O símbolo de Cristo não é uma arma, é a cruz. Então, se você vê alguém falando muito nessas coisas, não é o cristianismo do evangelho. O cristianismo do evangelho é o do perdão, é o da misericórdia, é o do amor, é da entrega e da renúncia pelo outro, né? Verdade. Tudo é questão de escolha, né? Escolha move a gente. Vou mandar um alô aqui para o pessoal que está assistindo a gente. Jurandir Pinangé, lá de São Paulo, esse meu primo. Yara Paz, Edmar Lopes, José Nildo Barros, Alexandre Pereira, Ana Silva, Elisiane Maria, Elívia Lidiane de Ati, Daniel Alves, e também falar a vocês sobre a FTNet, que é o nosso parceiro aqui, que tem a melhor internet de Salói região, os melhores planos também, e eu tenho certeza que você vai amar contratar os serviços da FTNet. Então, para você que ainda não tem a FTNet em casa, corre, dá uma ligadinha para o pessoal e já contrata eles. São top, a assistência também é muito boa. Meninas, vamos ouvir mais uma música? Vamos. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo peito, no cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo peito, no cabelo ao vento, o sol quarando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens,
eu já escuto os teus sinais. Parabéns, meninas, linda música. Tá todo mundo aqui comentando no chat que tá gostando muito. Bom, seminarista Pedro Eduardo, voltamos aqui. Como você se readaptou ao seminário após a pandemia? Como está funcionando o seminário por conta da pandemia? Isso, a pandemia pegou de surpresa todo mundo, né? E especialmente também a evangelização, a igreja, né? Uma das primeiras instituições que fecharam as portas foi a igreja. E não só nós, enquanto seminaristas, sentimos esse impacto, mas tanta gente sentiu falta, por exemplo, das missas presenciais, de ir para a igreja, ter que assistir a missa ou então o culto pela internet. E a nossa formação também teve que, como você falou, se readaptar. No primeiro momento, nós ficamos no seminário isolados, como todas as outras pessoas. Depois nós viemos para casa, cada um foi para a sua família, continuamos estudando pela internet, é claro. E depois nós voltamos mais uma vez para o seminário, com todos os cuidados. É claro, por exemplo, lá em Belo Horizonte nós somos uma média de 14, 15 seminaristas, então precisávamos ter um cuidado maior dentro de casa, dentro do seminário, mas isso não fez que a gente parasse, a gente continuou a nossa caminhada de uma forma mais difícil, mais desafiadora. A ajuda que a gente fazia às paróquias no final de semana, a gente teve que fazer também pela internet, por um vídeo, por um áudio. Então também foi desafiador para nós, para evangelizar com esses meios de comunicação social. E eu digo sem medo de errar que maior vai ser a dificuldade pós-pandemia. Muita gente se acostumou a uma fé meramente virtual. Muita gente se acostumou a participar da missa, do culto em casa. E mais cômodo, né? É mais cômodo. Então, essa pós-pandemia vai ser um desafio para quem é da Igreja Católica, para quem é da Igreja Evangélica, para quem faz parte de outra religião, para que as pessoas se sintam em casa novamente. Porque é importante para o ser religioso estar em comunidade. Não podemos viver uma fé individualizada, uma fé que é eu e Deus. Não. Deus nos deu irmãos para nós congregarmos, para nós nos reunirmos. Então a pandemia, ela foi esse fator que nos motivou a buscar readaptar a nossa evangelização. Realmente, está sendo desafiador para todos, né? Para vocês também não seria diferente, né? No seminário, nas igrejas, parou tudo e realmente até hoje está sendo difícil. E, por exemplo, no Brasil, muitos bispos e padres faleceram, vítimas da Covid-19, alguns seminaristas também, porque, querendo ou não, muitos padres não se isentaram do serviço aos enfermos, de dar unção àquelas pessoas que estavam enfermas, de ir para os hospitais, de continuar fazendo bem a tantas pessoas. E muitos bispos da nossa região, aqui do nosso estado, lembro de Dom Henrique Soares, que foi bispo de Palmares, e tantos outros bispos e padres que faleceram vítimas da pandemia, porque a nossa missão é estar com o povo, no meio do povo de Deus. Realmente, é se doar mesmo, né? E muitos padres, como ele falou, que faleceu, foi por doação a Deus, né? Por não ter medo de enfrentar a doença tão misteriosa. Hoje não, que a gente está mais acostumado, né? Já sabe mais ou menos como são as coisas, como deve se manter o distanciamento, usando máscara, álcool, lavando as mãos, que já é costume da gente, né? Vai virar um hábito. Até quando passar a pandemia, todo mundo vai querer andar com álcoolzinho, passando na mão, lavando a mão, criar esse hábito. E não seria diferente com os seminaristas, né? Acabou que não conhecia ainda essa triste doença e que levou muita gente, não só eles, como milhares de vidas em nosso Brasil, em nosso mundo todo, né? Isso. Eu lembro, ano passado, não sei se quem está nos assistindo lembra, logo no começo da pandemia, o Papa Francisco fez um gesto muito bonito na Praça de São Pedro, no Vaticano. Ele fez a bênção que a gente chama de Urbi et Orbi, que é para Roma e para o mundo,
sem ninguém naquela praça. Então estava lá o Papa Francisco, aquele homem que tanto nos inspira, sozinho naquela praça de São Pedro, rezando. A Itália foi um dos primeiros países que foram atingidos na Europa pelo Covid-19. E ele disse uma coisa muito interessante, muito importante. Ele dizia assim: nós pensávamos que queríamos continuar saudáveis no mundo que estava doente. Então, antes dessa pandemia chegar, já existia tantas outras pandemias. A pandemia da indiferença, do ódio, da violência, a pandemia da depressão, do medo, do suicídio, tantas outras coisas que na nossa sociedade estavam veladas e que um vírus que a gente não consegue enxergar foi capaz de colocar tudo isso para fora. Então, é preciso que a religião, o poder público e tantas outras instituições na sociedade possam se mobilizar, e é importante que a gente perceba esse pós-pandemia, porque nós não vamos vencer as dificuldades da sociedade apenas com a vacinação. A vacinação é extremamente importante para nós superarmos, mas outras coisas após a pandemia vão surgir, porque o nosso cérebro foi alterado frontalmente com esse isolamento social, com o desemprego, com muitas pessoas sem ir para a igreja. E aí a religião, o poder público, tantas instituições devem ajudar as pessoas a se reencontrarem consigo mesmas. Quantas pessoas, aqui na nossa cidade mesmo, essa semana visitando com o padre algumas famílias, crianças que estão assustadas, casais que estão pedindo divórcio, pessoas que estão depressivas, ansiosas. E nós, enquanto religiosos, precisamos também ter uma palavra de fé, uma palavra que possa ajudar essas pessoas a se levantarem das suas tristezas, dos seus medos. É isso que Jesus fazia. Quando Jesus passava, o cego enxergava, o mudo poderia falar, o surdo poderia ouvir. E nós também, onde quer que passemos, devemos dar a visão a tantas pessoas que não conseguem enxergar mais por conta de tantas situações difíceis que a pandemia e que o mundo de hoje foi capaz de nos confrontar. Realmente, essa pandemia mexeu com todos nós, né? Por mais que você estava à frente, estava forte ali, mas não, mexeu com todo mundo, porque foi muitas perdas, né? De entes queridos, de pessoas próximas, e que acabou abalando toda a sociedade. Todo mundo ficou abalado, acho que todo mundo criou um pouco de nervosismo, né? Ansiedade, depressão, como você citou. Foi uma coisa assim que cresceu gradativamente os números. E assim, esses números são pessoas, são vidas, e que realmente a gente tem que se doar. No caso, vocês, seminaristas, e pessoas também da comunidade, da igreja, né? Das igrejas católicas, evangélicas, doar para as pessoas conseguir, como o Eduardo estava falando, conseguir se encaixar novamente à sociedade. Porque tiraram da gente tudo de uma vez e para colocar de novo é muito difícil, né? Isso. Eu estava lendo outro dia um texto de um autor que falava algo interessante, algo simbólico, é claro, mas que pode nos ajudar muito. A pandemia, como você acabou de falar, nos tirou muita coisa. Nos tirou, por exemplo, o sorriso, o abraço, o aperto de mão. Por conta que nós usamos a máscara, as outras pessoas não conseguem enxergar o nosso sorriso. Mas uma coisa a pandemia não nos tirou, foi o nosso olhar. Não existe máscara para os olhos. E uma autora muito importante, chamada Clarice Lispector, dizia assim, que no olhar cabe tanta coisa. Então, quem sabe, superando essa pandemia, a gente possa superar nossas cegueiras com o próximo. A gente consiga educar o nosso olhar para enxergar o bem ao invés do mal. Às vezes, nós enxergamos no outro tanta coisa que às vezes está dentro de nós. Então, nós somos convidados, com o olhar da fé, olhando para a palavra de Deus, para o ensinamento da igreja, da nossa religião, a entender que o nosso olhar nunca será retirado. E é preciso olhar de uma maneira diferente. Esse autor que eu estava lendo esse texto dizia justamente isso. O olhar não nos foi tirado. Isso nos diz muito. É preciso
olhar para a dor do próximo, olhar por tantas situações que às vezes estão ao nosso redor e que antes da pandemia nós não enxergávamos. Outro padre chamado Frei Raniero Cantalamessa, que é o pregador do Papa, ano passado ele dizia isso. Ele dizia que o vírus da Covid-19 foi capaz de nos tirar do nosso delírio de onipotência. O que é isso? A gente achava que nossa vida era eterna. Nós, nossa sociedade, nós achávamos que iríamos viver para sempre e que o paraíso estava aqui. E por isso tantas brigas, tantas divisões. Mas esse pequeno vírus foi capaz de dizer que a vida é curta, que nós estamos hoje aqui, mas nós não sabemos se amanhã estaremos. Isso não é para causar desespero em nós, pelo contrário, é para causar gratidão. Se eu sei que amanhã eu não vou estar aqui, eu sei de uma coisa, hoje eu estou. E porque hoje eu estou, eu preciso ser feliz, eu preciso ser grato, eu preciso ter coragem para viver. E, como diz os mais velhos, o amanhã, eu sempre escutava minha avó dizendo isso, o amanhã pertence a Deus. Talvez nós agora estamos entendendo isso, que o amanhã pertence a Deus e o hoje está pertencendo a cada um de nós. Realmente, sabe as palavras, está todo mundo aqui no chat agradecendo, né? Que realmente o amanhã só pertence a Deus e a única certeza que temos na vida é a morte, né? Como todos sabemos, mas é uma coisa que a gente deixa para lá. Mas não vamos pensar dessa forma, vamos pensar que hoje eu estou bem, hoje eu estou viva, então eu sou grata a Deus por tudo, por minha família, por quem não está mais conosco. Mas agradeço a Deus pela passagem, mas gratidão sempre, né? Temos mais agradecer do que pedir. E aqui na nossa cidade, de modo especial, pude acompanhar mesmo em Belo Horizonte, que esse ano foi tão difícil para tantas pessoas. Talvez esse programa também seja uma homenagem para tantas pessoas aqui da nossa cidade que partiram, vítimas da Covid-19, tanta gente que sofreu pela perda. E outra coisa que a pandemia nos tirou foi o direito de nós sepultarmos os nossos mortos, o direito do luto. Por conta da pandemia, nós não podemos mais fazer aquilo que era tradicional, que era o velório, que era passar a noite velando. Então, a saudade ela vai aumentando. Então, a gente reza a Deus por tantas pessoas aqui do nosso município de Saloá que fizeram o bem, pessoas conhecidas e que partiram. E também rezamos para que os familiares que ficaram possam ter esse novo olhar para a vida com mais otimismo, com mais esperança e, mais uma vez, com mais fé. Realmente. Uma pergunta aqui que lhe fizeram no chat, Padre José Hilton lhe perguntou se você está de férias. Eita, pergunta de padre para o seminarista, né? Estou sim, graças a Deus. Isso, estou de férias, padre, esses dias passando com minha mãe, e é sempre bom poder estar aqui entre amigos, aqui com a TV Frazon, a gente fazendo esse programa, e a gente está seguindo a nossa vida com a graça de Deus. Realmente. Gente, vamos agora finalizar com mais um sorteio. Quem quer aí ganhar um rocambole delicioso dos produtos Miriamzinha? Já foi? Agora é o bolo? Ou é outro bolo, gente? Perdão. Vai ser sorteado outro bolo maravilhoso, delicioso, que eu já provei e aprovei, pessoal. Então, para você que quer ganhar, já fica ligadinho aqui no chat, que os meninos da produção vão olhar quem respondeu primeiro. E a pergunta, a terceira e última pergunta da noite, vamos ver aí quem lembra dessa. Qual foi o dia da inauguração do programa, da estreia? E aí, quem é que será que acerta essa? Quem acertar essa vai levar para casa um delicioso bolo dos produtos Miriamzinha. Essa quem acertar vai ser daqueles raiz, né? Que vai lembrar bem direitinho. A pergunta é: qual foi o dia da estreia? A data da estreia. Já temos o ganhador e o ganhador do bolo que vai levar para casa esse delicioso bolo é Juscelildo Barros. Ele acertou e o dia do programa foi dia 2 de junho, foi o dia da nossa estreia aqui, que foi uma estreia maravilhosa e que eu contei com a participação de muitos de vocês. E
quero levar todos sempre comigo nas terças-feiras. Então, parabéns ao ganhador. Fico muito feliz por sua participação e a todos também que participaram essa noite. E não se preocupem, que nas próximas terças vai haver também outras premiações, viu? Sempre a gente vai estar agradando vocês que estão nos acompanhando. E agora eu vou falar com vocês sobre um projeto que estamos fazendo aqui, que é Mulheres em Destaque, que eu já vinha falado com vocês em programas anteriores, já estou divulgando também no meu Instagram, e a gente já conseguiu várias mulheres com histórias bastante interessantes aqui da nossa cidade de Saloá. A nossa lista está recheada, e para você que ainda não foi indicada, a gente ainda vai falar com algumas mulheres, né, que ainda faltam na nossa lista. Então, não fica triste se você ainda não recebeu a mensagem, não recebeu a ligação, porque ainda falta muita gente para receber essa ligação. Então, esse projeto, Mulheres em Destaque, é com parceria com o nosso amigo lá de Pedra, Cledilson Lima, que ele trouxe esse projeto, já vem outras cidades também já participando, é sucesso, e eu tenho certeza que aqui na nossa cidade já está sendo sucesso, né? Porque a gente já recebeu várias histórias de mulheres incríveis que a gente já vai começar a divulgar, já começou a divulgação, né? E vai soltar aos poucos as mulheres em destaque aqui de Saloá. Então, você que é mulher em destaque, ou então você que conhece uma mulher em destaque, ainda tem tempo de indicar, só indicar no meu Instagram, no Instagram da Frazon, no WhatsApp da gente, do pessoal que vocês conhecem, das meninas aqui que estão com a gente também, na voz e violão, Cláudia, Maiquinho, Jorge, só é indicar que a gente vai entrar em contato com a mulher em destaque de Saloá e vai explicar tudo direitinho. E para as mulheres que já estão nessa junto com a gente, muito obrigada por participar e acreditar nesse projeto tão lindo para a nossa cidade. Tenho certeza que vai ficar para a história. E vamos ouvir mais uma música. Nós queremos também, Babi, agradecer a todas as pessoas que estão nos assistindo, estão gostando do programa. A gente manda um beijo e sempre fiquem ligados aí, tá? Exagerado, sim, sou mais você que eu. Sobrevivo de olhares, alguns abraços que me deu. O que vai ser de mim? E o meu assunto que não muda, minha cabeça não ajuda. Loucura, tortura, e que se dane a minha postura. Se eu mudei, você não viu. Eu só queria ter você por perto, mas você sumiu. É tipo um vício que não tem mais cura. E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso, ou a culpa é minha por me apaixonar por ele. Só isso. Não finja que eu não tô falando com você. Eu tô parado no meio da rua, eu tô entrando no meio dos carros. Sem você a vida não continua. Não finja que eu não tô falando com você. Ninguém entende o que eu tô passando. Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Mas você sumiu. É tipo um vício que não tem mais cura. E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso, ou a culpa é minha por me apaixonar por ele. Só isso.
Não finja que eu não tô falando com você. Eu tô parado no meio da rua, eu tô entrando no meio dos carros. Sem você a vida não continua. Não finja que eu não tô falando com você. Ninguém entende o que eu tô passando. Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Enquanto as meninas cantavam e tocavam, eu estava lendo alguns comentários aqui de vocês e vi que tem gente nova por aqui, né? Romário de Freitas está pedindo um alô para RN Móveis Rústicos. Daniel Alves, um alô. Maria Van Cleide, amei o programa e estou assistindo pela primeira vez. Fico feliz e te espero nas próximas semanas. Vanderlúcia Mello, um ótimo programa. Muito obrigada, Vanderlúcia. Um beijo. Dan Santos, lindas, amo com as meninas, é amiga de vocês. Flávia Cavalcante, muita gente legal. Muito obrigada a todos pela participação. E também quero, quase que eu ia esquecendo, mas eu tenho que contar uma novidade a vocês. Na próxima quinta-feira vai ter estreia aqui na TV Frazon, que é o Boteco da Frazon. Os meninos estão organizando para todos os dias ter alguma coisa. Na terça vai eu, Babi na Frazon, e na quinta é o Boteco da Frazon, que você também não pode perder, que vai ser com músicas bacanas para curtir a sua quinta-feira. Então, não perde, quinta-feira, nessa próxima quinta, vai ter estreia no Boteco da Frazon. Esperamos vocês aqui. Quero agradecer, vamos finalizar já o programa. A conversa está maravilhosa, foi maravilhosa, as músicas também, mas já está na hora de nos despedirmos. Quero primeiramente agradecer a Pedro Eduardo, seminarista, por ter topado, ter participado dessa entrevista, por ter contado sua história, contado também, nos motivado na caminhada da fé. Muito obrigada pela participação. E se você quiser mandar um alô para alguém, fique à vontade. Eu agradeço, Babi, a todo o pessoal da TV Frazon, as meninas que cantaram e tocaram para a gente, e também mandar um alô, um abraço para todos aqueles que nos acompanharam durante essa noite. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês, independentemente da religião. Se acreditamos ou não nas mesmas crenças, mas que tenhamos o olhar fixo em Deus, em Cristo, e Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigada. Ficamos muito felizes. Obrigada também às meninas por ter topado participar conosco do programa. Elas vão ficarem sempre aqui com a gente, então sempre vai ter música boa para vocês curtirem à noite no Babi na Frazon. Então, espero vocês na próxima sexta-feira. Pessoal, não vai ser terça-feira o meu programa. Por motivos maiores, vai ser na próxima sexta, de hoje a 8. Mas, se Deus quiser, nas próximas semanas, continuaremos no horário normal, nas terça-feira, a partir das 7h30 da noite. Então, te espero sexta-feira com a nossa programação. Fica ligadinho que eu vou ficar divulgando a programação, qual vai ser. Então, por enquanto, vai ser suspense. Obrigada a cada um de vocês que está com a gente até agora. Obrigada a todos que participaram do sorteio, que comentou, curtiu, compartilhou. Peço também para você que não curtiu esse vídeo, já curte, que vai nos ajudar muito. Para você que não é inscrito ainda no nosso canal, corre e se inscreve. Para quem não segue no Instagram, também começa a seguir. Espero todos vocês na próxima sexta-feira e obrigado a todos. Para finalizar, vamos finalizar, é claro, com música boa. Então, meninas, vamos tocar mais um? A Saideira. Joguei as nossas fotos na lixeira,
Perguntei se depois esvaziei, não tive coragem. Tô vendo que sempre me bate saudade. Tô evitando os lugares pra não te ver. Tô rejeitando os convites pra beber. Me dói falar em beber. Beber era como eu chamava você. Meu coração clonou meu chip. E só pra te avisar, se essa noite eu te ligar, não me atenda. Se acaso de madrugada chegar algum, volta pra mim. Hackearam-me, dizendo ainda te amo. Tirou? É alguém que sabe que eu te perdi. Hackearam-me. Se acaso de madrugada chegar algum, volta pra mim. Hackearam-me, dizendo ainda te amo. É alguém que sabe que eu te perdi. Hackearam-me.